Fala pessoal, beleza? Bora aí para mais uma videoaula. E na aulinha de hoje a gente agora vai fazer a generalização da nossa metodologia, né, de mudança de coordenadas para o gradiente, divergente e rotacional. Na verdade eu vou trabalhar, né, no caso particular do gradiente, mostrar como é que é a ideia que acontece e depois eu dou as expressões de como encontrar o divergente rotacional para o vídeo não ficar muito longo também. E também porque não tem essa contribuição tão grande, né, para a gente ficar fazendo esse tipo de conta. É mais para vocês entenderem que as coisas mudam quando a gente muda de sistema de coordenada, tá bom? E também alguns livros, textos aí, acaba deduzindo essas outras coisas. Então eu vou focar no gradiente porque é um pouco mais simples de fazer, tá bom? Então meu nome é Wellington e vou aí fazer com vocês um pouquinho essas contas na disciplina de métodos aí, tá bom? Mas antes de começar, lembre-se aí de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse e deixa aquele like aí na aulinha, beleza, pessoal? Dá essa moral aí pro canal. Beleza, então bora lá. Então, ó, nós já deduzimos na última aula, eu vou deixar o CAD aí da última aula, nós já deduzimos, né, como é que fazia a transformação de coordenada usando um artifício puramente algébrico, tá bom? E agora a ideia é a gente fazer a mesma ideia para encontrar as expressões do gradiente, divergente rotacional para os sistemas curvilíneos ortogonais, como coordenada polar, cilíndrico e esférico, tá bom? Então, como eu falei, vamos brincar aí com o gradiente, que é mais simples. Então, a gente pega para fazer ele. Então, vamos pegar o gradiente. Por que é mais simples? Porque eu deduzi já a expressão do gradiente para vocês. Também deduzi para o divergente rotacional, então vocês podem ir aí nas aulinhas anteriores. Eu vou deixar também no card. E aí o que acontece? Vocês podem tentar pegar a ideia que eu vou aplicar para o gradiente e tentar aplicar para o divergente rotacional, ver se vocês acham as expressões que eu vou mostrar. Tá? Só que já adianto que é um pouco mais chato. Mas enfim, também dá para fazer. Tá? No caso do gradiente, que é um pouco mais simples, a gente viu que no final das contas, o nosso gradiente está associado à taxa de máxima variação de uma função. E a gente encontrou a expressão, né, a nossa definição para o gradiente, por exemplo, a partir da variação total de uma função aqui que eu estou chamando de φ, tá bom? Gradiente de φ, faz assim que a gente define dr, tá vendo? Ó? Então, eu vou partir, para poder encontrar a minha expressão no novo sistema de coordenada, eu vou partir dessa definição aí do gradiente, de como máxima taxa de variação. E aí o que eu sugiro que vocês tentem, se tiver interesse em brincar com esse tipo de conta, tentar fazer pela definição do divergente e pela definição do rotacional, encontrar as expressões, né, que dá para fazer a mudança de sistema usando aqueles fatores de escala H1, H2, H3 que a gente deduziu nas últimas aulas, tá bom? Então é basicamente isso. Então é bem simples. O que a gente vai fazer? Lembrar da definição. Quem que é a definição de variação total? Então bora lá. Então temos, de maneira bem simplificada aqui, dφ. Então, considerando agora no meu novo sistema de coordenadas, né, Q1, Q2 e Q3, eu tenho que o dφ ele pode ser definido como a variação de dφ na direção Q1, dQ1, mais variação, né, derivada parcial com relação a Q2, dQ2, mais dφ dQ3, dQ3. E comparando com esse outro lado, já vou tentar comparar, eu vou deixar aqui gradiente de φ, produto escalar com dr. Quem que é o dr que a gente escreveu, né? O nosso dr, ele era dado assim, vou escrever aqui da maneira simples, ds1 na direção 1, mais um ds2 direção 2, mais um ds3 na direção 3. Tranquilo? Bom, então, feito isso, basicamente a gente tinha o seguinte, vou tentar expandir um pouquinho mais. Então é gradiente do φ. Então aqui eu ia ter, ó, H1 dQ1, direção 1, H2
Q2, direção 2, H3, DQ, né? DQ3, direção 3. Basicamente isso aqui que a gente tinha feito, né? Para o DR. Então vamos tentar encontrar quem que é o meu gradiente. Foi assim que a gente tinha feito para poder encontrar uma expressão para o gradiente. Vou notar que eu estou tentando para um caminho mais simples. É só para vocês perceberem que tem que usar um fator de correção de escala, tá bom? E isso vale para o divergente e para o rotacional. Essa aqui é a ideia dessa aula para você entender. O resto das contas não vai agregar muito, né? É só para a gente enxergar aqui. Ao mudar de sistema de coordenada, você tem que ficar atento que as expressões para o rotacional, para o divergente e para o gradiente, elas mudam, não é mais aquelas coisas simplesinhas, tá bom? Então vamos lá. Então, a gente pode tentar reescrever, né, a nossa expressão do défi. Eu vou tentar pegar esse cara aqui e vou tentar deixar ele como sendo uma parte, isso aqui, ó. Então, basicamente é isso que eu vou fazer. Vou pegar esse lado aqui esquerdo da minha igualdade e vou tentar reescrever como um produto escalar de alguma coisa, que eu vou associar o gradiente, obviamente, vezes o produto escalar, que vai ter que ser esse termo. É só isso. Então a gente vai descobrir como é que é a cara do gradiente para um sistema curvilíneo. E acabou. E aí a gente tem uma expressão que a gente consegue deduzir para qualquer um dos sistemas, o gradiente. Então, bora lá. Então, ó, temos que defi, vou reescrever aqui, ó, defi dq1, dq1, parcial, derivada parcial de Q2 com relação a Q2, mais derivada parcial de Q3, de Q3. Pronto. Como é que a gente pode reescrever isso para ficar com uma carinha bonitinha? Tá vendo? Ó? Que nem esse cara aqui. Então, obviamente, se é um produto escalar, é porque então eu posso enxergar que esse termo que eu tinha de Q1 chapéu foi embora. Então eu tinha um produto escalar de Q1 por Q1, Q2 por Q2, Q3 por Q3. Então é isso que a gente vai fazer, vai separar. Note ainda que eu só tenho DQ1, DQ2, DQ3 aparecendo uma vez. Então eu vou ter que separar ele para um lado que eu desejo. Qual é o lado que eu desejo? Ó, vou separar ele para o lado que tem o meu DR chapéu. Olha lá, ó, que bonitinho. Ó. Vai ter DQ1, Q1 chapéu. E não aparece o H1 nos meus termos lá. Então a gente faz um truquezinho para fazer ele aparecer na nossa conta. Então não tem muito segredo. Então, ó, colocar um mais aqui, desculpa, uma igualdade, e vamos tentar reescrever. Qual que é a sacada? Vamos pensar o seguinte. Então vamos pensar que esse cara pode ser escrito da seguinte maneira. Vamos lá fazer, ó. Eu posso escrever como sendo, ó, 1 sobre H1. Pensa lá, ó. Tá vendo? Ó, eu vou fazer H1. Aí eu vou tomar, então, como meu defi, já que o defi não aparece aqui, ó. Eu posso deixar ele no meu termo. Então, eu vou deixar aqui com o meu del phi, del Q1. Eu posso deixar ele aqui, Q1. Pronto, aí, ó, chapéu. Tá vendo que beleza? Ó? Mais 1 H2, del phi, del Q2, Q2 chapéu, mais 1 H3, del phi, del Q3, Q3 chapéu, produto escalar, isso que eu vou fazer, ó, olha lá, ó. E vou escrever exatamente esse termo meu aqui, ó, do DR, vocês vão ver que vai mudar bonitinho, ó. H1, de Q1, Q1 chapéu, H2, de Q2, Q2 chapéu, mais H3, DQ3, Q3 chapéu. Ficou apertadinho aí, gente, mas é isso. Então, note que como é um produto escalar, ó, Q1 vai pegar Q1 e vai sumir, né? O produto escalar de dois vetores de mesma direção vai dar 1. H1 vai matar com H1, então vai recuperar. E eu vou ter dφ dQ1 com dQ1. Pronto. Então, quando você faz isso, você consegue agora identificar, ó. Você consegue identificar esse termo aqui, ó, como seu DR e identificar esse outro termo aqui, ó, como seu gradiente.
da sua função num sistema de curvilíneo aí qualquer, onde os H1 e H2 são os termos de escala, tá vendo? Então a gente consegue, né, se a gente tentar escrever isso aqui como um HI, a gente consegue dizer que o meu Dφ, ele é aí, ó, o somatório de 1 sobre HI, tá vendo, ó? Delφ, del QI, QI. Pronto. Então perceba que a gente agora incluiu na nossa expressão, não era simplesmente mais só o termo da derivada parcial, tá vendo? Aparece um termo aqui de escala. Termo de escala, tá bom? Então a gente tem uma expressão aí para o gradiente. Como exemplo, para vocês verem que muda, né? Se a gente pegar no caso de coordenadas cilíndricas, então em coordenadas cilíndricas, ó, coordenadas cilíndricas. Se a gente tomar a coordenada cilíndrica, a gente já tinha calculado que era o H1, que era 1, o H2, que era por φ, dava ρ, e o H3 dava 1 também. Veja aí a aulinha anterior, vou deixar no card aí para vocês, tá? Tinha deixado um cardzinho aí. Então, ó, quando você toma isso e pega essa expressão, então quem que é o seu gradiente em coordenadas cilíndricas? Então vai ser, ó, como o primeiro termo, vou pegar aqui, ó, 1 por 1, ó. Vai ser 1 sobre 1, dφ dρ, na direção ρ. Então, ó, então vai ser dφ, né? Dρ, tá bom? Vou até mudar aqui a letrinha para não ficar igual, botar um φ assim bonitinho, né? Pronto, então fica assim, dφ dρ na direção ρ chapéu, já que a gente tem uma das variáveis que é φ também, para não ficar igual. A próxima seria 1 sobre, olha o H2 que é o ρ, então eu vou ter 1 sobre ρ, olha lá, ó, dφ minúsculo, tá bom? Φ chapéu, por isso que eu mudei, ó, para não ficar as duas coisas iguais e você achar que a derivada dá 1. Mas o H3 dá 1, então também vai embora. Então, dφ dz, direção z, chapéu. Então, note a diferença, né, em coordenadas cartesianas, né? Que é isso que a gente chama atenção, ó. Coordenadas cartesianas, você ter dφ, então ia ser dφ dx, direção y, dφ dy, direção j, dφ dz, direção k. Então, diferentemente desse outro sistema, ó, aparece nesse caso aqui alguma coisinha aqui como um fator aí de escalonamento, beleza? Então, da mesma forma, se você for para coordenadas esféricas, aí você tem que calcular o H1, o H2, o H3 e ver o que vai aparecendo aí no meio desse sistema. Bom, então espero que tenha ficado claro que quando você muda de sistema de coordenada, as expressões para o gradiente divergente e rotacional, elas vão mudar conforme o sistema de coordenadas que você está utilizando, tá bom? E agora, então, eu vou deixar para vocês aqui as expressões por caso do divergente, então, para ficar fácil, né, para vocês brincarem aí. Então, bora lá, ó. Então, no caso do divergente, para o sistema curvilíneo, a gente vai ter o seguinte, ó. Divergente, produto escalar, né, de uma função v, que é isso que a gente quer, que dependa aí, né, de meu Q1, Q2 e Q3, obviamente. Então, a gente está num sistema curvilíneo. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. A gente vai aparecer um fator H1, H2 e H3. Então, como eu falei, vocês podem pegar os vídeos anteriores, onde eu defino, né, a forma integral, por exemplo, divergente e tentar deduzir novamente, né? Aí fica a critério de vocês. Mas eu acho que não tem muita necessidade, não. Então, a gente vai pegar isso. E aí, vocês vão, ó, exprimir da seguinte maneira, tá vendo? Del Q1, essa é a conta que você tem que fazer. Então, V1, olha lá onde que vai aparecer H1, 2, H3,
mais del Q2. Aqui vai aparecer V2, H3, H1, mais, vou fazer aqui embaixo, mais del Q3, entre parênteses, V3, H1, H2, tá bom? Então eu deixei para vocês brincar como exercício, tentem calcular, tá muito tranquilo, tá vendo? Ó, vocês têm que ter só o cuidado, tá vendo? Vocês têm que calcular aqui em H1, H2, H3, no nosso caso a gente já encontrou, ó, aqui é 1, aqui é ρ e aqui é 1, então você vai ter a sua função que você quer derivar, nesse caso aqui vai aparecer um ρ, então vai ser a sua função vezes ρ, e você vai ter que tomar a derivada disso tudo aqui, cuidado para não confundir, tá bom? Mesma coisa aqui, H3, H1, você vai substituir, vai tomar a derivada disso tudo. E aí você vai construir o divergente da sua função no sistema que você está interessado. Tá bom? De maneira equivalente, a gente pode construir uma expressão aí para o rotacional. Então, no caso do rotacional, a gente vai ter uma expressão aqui, ó, que vai ser a seguinte. A gente vai por H1, H2, H3, e aí a gente pode tomar lá, né, o determinante. Aí olha lá, ó, vai aparecer Q1, ó, o fator de escala entrando aqui em cima, H1, Q2, H2 e Q3, H3. Essa é a maneira da gente encontrar aí o rotacional em um outro sistema. É uma maneira simples de vocês fazerem, de decorar, né? Então, você já sabe que aqui vai estar o tal del Q1, del Q2 e o del Q3. E aqui embaixo vai aparecer um fator de escala também, ó, H1, V1, H2, V2, H3, V3. Então, lembrando que o V1, V2, V3 são as componentes do vetor V. Tranquilo, pessoal? Então, essa aí é a maneira prática de encontrar. Então, eu vou deixar como exercício para vocês montarem aí as tabelas do gradiente, divergente e rotacional para a coordenada cilíndrica, para a coordenada esférica como atividade, tá bom? E aí a gente se vê aí na próxima aula. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. Essa parte de transformação também de coordenada a gente encerra agora. E antes de finalizar o vídeo, peço aí para você se inscrever no canal, ative o sininho aí de notificação para você receber outros vídeos como este, tá bom? E deixe o seu joinha aí para dar uma moral no canal. Aquele abraço, pessoal.